paz do Senhor, eu sou a missionária Alane Mota, estamos dando seguimento ao nosso Amanhecendo com Salmos do mês de agosto. Você serve para Deus. Sábado 2 de agosto de 2025, Salmo de número 100, verso 2. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Abraão era velho, Jacó era inseguro. Lia não tinha atrativos, José foi maltratado. Moisés gaguejava, Gideão era pobre. Sansão era codependente, Raabe era imoral. Davi teve um amante e todo tipo de problemas familiares. Jeremias era depressivo, Jonas era relutante. Aí está uma boa variedade de pessoas diferentes que serviram a Deus, e Ele as usou em sua obra. Ele também usará você, se você estiver humildemente disponível para Ele. A nossa mensagem de hoje é um convite para o serviço ao Senhor. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dEle com o cântico. O Salmo de número 100 é um convite para que nós possamos nos disponibilizar a servir e a nos apresentar ao Senhor com cânticos. E quando nós vamos falar acerca do serviço, nós queremos definir, né? Quem sabe você acordou nesta manhã, iniciando este mês, dizendo assim: Deus, comigo não dá para mim, eu não tenho capacidade. Mas esta manhã, esta mensagem é um despertar para o seu coração. Ainda nas suas imperfeições, ainda com os seus problemas, assim como Davi, que teve vários tipos de problemas em sua casa, em sua família, assim como Gideão, né, que não tinha todos os recursos que necessitava, assim como Abraão, que já estava com sua idade avançada, assim como Jacó, que tinha sua insegurança, achava que não era o suficiente, assim como Lia também não tinha atrativos, não tinha nenhum atributo que valorasse ela. Ainda assim, Deus olhou para essas pessoas e as usou em sua obra. Que obra é essa? A obra de exaltar o nome do Senhor, de fazer com que o improvável encontre nele a oportunidade de viver uma vida e uma história para a honra e glória do nome do Senhor. E claro, com certeza, há uma vida aqui na terra que nos aponte para o nosso destino final, que é o céu. O convite do Senhor para você nesta manhã é para que você deixe de olhar para as suas imperfeições ou as suas faltas e comece a servir ao Senhor com aquilo que você tem aqui e agora e da forma como você está aqui e agora. O convite do Senhor Jesus também é: vinde a mim. E esse vinde é um convite para que você possa se apresentar diante dele. Por isso que o Salmo diz assim: apresente-se diante do Senhor com cântico. Se apresentar é se colocar disponível, se fazer conhecido diante do Senhor. E servir ao Senhor fala sobre a disponibilidade de exercer um tempo para o seu louvor. A palavra do Senhor também nos ensina que quer comamos, quer bebamos, que façamos tudo para a glória de Deus. Esse é o serviço. E não importa qual é a sua capacidade, nem tampouco como é que está a sua condição, Talvez você já não sente mais o mesmo ânimo, quem sabe você não tem mais a mesma saúde, quem sabe você já não tem mais a mesma idade. Mas esse convite é nesta manhã e vamos iniciar este mês de agosto, na certeza de que nós precisamos servir ao Senhor com alegria. E esse apresentar, Isso fala de algo muito mais profundo, não é apenas fazer por fazer. É fazer com a alegria de que mesmo na nossa incapacidade, o Rei mandou nos chamar. A Bíblia vai dizer que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele em quem nos escolheu e nos fez ovelha do seu pasto. E falando da casa de Davi, eu me lembro também da casa de Jonatas, um dos seus amigos, que desenvolveu essa amizade num tempo de perseguição, de uma rivalidade familiar. Mas Jonatas decidiu ficar fiel ao propósito do Senhor e Davi fez uma aliança com ele eterna, a ponto de
quando ele assumiu o reinado, ele procurar saber se tinha alguém ali daquela casa para que ele pudesse cumprir o seu compromisso, né? Cumprir aquela aliança, a aliança do zelo e do cuidado. E assim ele vai mandar buscar Mefibosete. E preste atenção que quando Davi pergunta acerca disso, que apresentam a Mefibosete, apresentam a Mefibosete como coxo, como manco, como aleijado. Né? E a palavra diz que a gente tem que se apresentar diante do Senhor com o cântico. E aquela apresentação foi para dizer os defeitos que Mefibosete possuía. Mas isso não impediu que o rei Davi, sendo homem, mandasse chamar Mefibosete para se assentar à mesa. Imagine o nosso Senhor, que Ele nos formou, Ele que sabe as histórias, Ele que sabe o caminho que você tem percorrido, Ele que sabe, né, as suas limitações. E quem sabe você acordou nessa manhã dizendo que você não serve, que é um ponto final na sua vida, que a sua vida perdeu o sentido. Mas eu quero te convidar nesse início de mês a recuperar essa alegria que vem do Senhor. A alegria de servir a Deus, a alegria de saber que Deus tem um propósito contigo, que a sua vida não é à toa, que a sua existência não é por acaso, mas que mesmo com essas dificuldades hoje, há um propósito estabelecido do céu para a sua vida. Amém? Que Deus fortaleça o seu coração. Vamos orar. Querido Deus, nesta início de propósito, Senhor, e nesta hora, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, a vida desta pessoa que está juntamente comigo aqui, buscando a sua face e guardando essa mensagem em nosso coração. Pai, que os nossos olhos sejam abertos agora, Senhor, para poder enxergar a Ti e não aos nossos defeitos, e não a nossa incapacidade, e não a nossa falta de recurso, não a nossa escassez, mas que os nossos olhos sejam postos a Ti, Senhor, nesta hora. Que os nossos olhos venham ser levados ao alvo, que é o Cristo Jesus. Pai, se porventura essa pessoa que me escuta agora decidiu, Senhor, e tem tramado um plano de morte contra a sua vida, eu te peço nesta hora, visita esse pensamento e esse sentimento, Senhor amado. Convença-o, Senhor, que há oportunidade, que há esperança, Espírito Santo, para que ele possa e ela possa, Senhor, recomeçar, se refazer, se redescobrir, Senhor amado, e reviver nas asas do Espírito Santo, sejam conduzidos, Pai, para o átrio de glória, Pai, pela paz que excede todo entendimento nesta hora, Senhor. Pai, nós queremos iniciar este mês de agosto, pedindo ao Senhor essa alegria de te servir, Senhor, e que o Senhor coloque hinos de louvores a Ti, para que nós possamos, meu Pai, nos apresentar a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma as nossas vidas, toma a vida deste irmão e desta irmã que me ouvem neste dia, Senhor, ser conosco, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo te abençoe. Até mais.